Bom dia, boa tarde já, na verdade, né? Enfim, já inaugurando rapidamente aqui o bloco 3, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre contencioso também. É um tema aí que é super conectado com a reforma tributária, né? A gente está nessa expectativa, né, das transformações que a reforma vai trazer, tanto no contencioso administrativo como no contencioso judicial. Então, a gente montou esse bloco para trazer essas impressões. Então, a gente conta aqui com Felipe Toledo, que é procurador da Fazenda Nacional, vai trazer para a gente essa perspectiva de como que a Fazenda Nacional está enxergando a reforma tributária e vai trabalhar essa temática. Temos aqui conosco a Cássia Reis, que é diretora jurídica da Natura, vai trazer aí as impressões do ponto de vista da empresa, a gestão de contencioso, quais são as expectativas. Eu, como sócio do escritório, pretendo falar um pouquinho para vocês de contencioso administrativo do IBS, da CBS, o que o PLP 108 está trazendo aí de novidades, e o Gui Yamahaki, que também é nosso sócio aqui do escritório, vai falar um pouquinho de fiscalização e harmonização de IBS e CBS. A gente vai, pelo tardar aqui do horário, também tentar ser bastante breve. Eu vou passar a palavra aqui inicialmente para a Cássia. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada a todos os sócios do escritório Edu, que nos contatou aqui para ter a oportunidade de colocar um pouco, né, a nossa fala sobre o tema. Enfim, eu, como todos que estão aqui, estamos com uma alta expectativa de que a reforma tributária ela cumpra o seu objetivo, que é ser muito melhor do que o sistema que nós temos hoje. Então, é com essa confiança que eu vou trazer aqui até os nossos anseios em relação a contencioso. A realidade, o meu anseio em relação ao contencioso é que ele não exista mais. Mas por tudo que ouvimos aqui pela manhã, né, eu fiquei preocupada, porque se a gente está se aparelhando tanto e lendo o PLP 108, você fala, gente, para que a gente está perdendo tanto tempo envolvendo ali medidas punitivas e vendo pouca integração entre a parte federal e estadual, se a nossa ambição por buscar uma reforma tributária sobre o consumo no país foi justamente acabar com o litígio, né? Foi aproximar fisco e contribuinte numa nova cultura de confiança, que eu acho que eu estava comentando com o caso pela manhã, que talvez a gente demore algumas décadas, né? Eu, por exemplo, talvez não veja, mas eu acredito que chegará esse dia. Então, eu acho que o primeiro aspecto aqui que a gente tem que se atentar e principalmente no processo legislativo buscar, é que nós tenhamos um sistema com uma efetiva integração da parte federal e estadual e municipal. E não é aqui dizendo que o governo federal tem que gerir nada e que o sistema federativo, né, tem que ir para o ralo. Não é isso, mas é dizer que se nós temos uma lei, né, a Constituição, Emenda Constitucional 132, Lei Complementar 214, e agora esperemos que nós tenhamos a aprovação do PLP 108 com os ajustes que precisamos. Mas se a gente espera que seja uma legislação simples, que traga neutralidade, transparência, né, que a gente consiga ter efetivamente todos os princípios de segurança jurídica que nós falamos na Constituição e que trouxemos na Lei Complementar 214, talvez devêssemos nos preocupar muito menos do que estamos nos preocupando com o litígio acerca disso. E aí o primeiro aspecto que eu trago é que eu me debrucei no PLP 108, né, nós temos um relatório super recente, não consegui ler detalhadamente, mas eu vejo que ali nós tivemos alguns avanços, tímidos, né, mas tivemos alguns, por exemplo, em relação à consulta, né. Eu creio que a gente, estabelecendo uma nova relação fisco-contribuinte, a gente, contribuinte, vai passar a consultar o fisco, né, a gente vai querer ouvir o fisco. Só que se nós temos neste relacionamento uma ideologia, ou seja, é o que eu penso, né, contribuinte, o fisco que ele pensa, e nós não chegarmos a um denominador para evitar o litígio, nós já não vamos ter conseguido avançar muito. Então, acho que esse é um primeiro aspecto que a gente precisa ter uma evolução. E aí, como temos representantes do governo aqui, eu falo de todos os ambientes que eu sempre estou, que a gente precisa mudar, né, esse mindset, esse ânimo de ver o sistema diferente. Porque se a gente continuar pensando como pensamos hoje, nós não vamos ter nada muito diferente, né? Então, essa questão da abertura de uma consulta que a gente possa ter uma resposta integrada, ou seja, se a gente está falando que IBS e CBS eles têm, né, as mesmas características, né, vou falar da regra matriz de incidência, até fazendo aqui uma homenagem ao professor Paulo de Barros, ou seja, se nós temos, essa regra
idêntica em ambos os, né, os tributos, a importância de a gente ter uma resposta coesa, uma resposta coerente, né? Ponto 1. Ponto 2 é a fiscalização, né. Fiscalização, é óbvio que também tivemos um pequeno avanço do PLP 108, ali dizendo que o ente, quando começar, né, a fiscalização, vai ter um co-titular, que aí, se foi iniciada pelo estado, pode ser que seja de um outro estado, e vai ter uma conformação, que não está muito clara ainda no PLP 108, entre o entendimento de uma fiscalização federal. Pode ser que o fisco federal não queira nem fazer algum lançamento em relação àquela situação, mas ele vai ser comunicado. E aí o ideal seria, no momento de fiscalização, que o contribuinte pudesse dialogar, que sejam com 2 estados, que seja com o estado e o governo federal, enfim, mas que seja um diálogo que a gente tenha convicção de como que vai ser concluído aquele processo de fiscalização, né. Nós adoraríamos evitar que o esclarecimento da empresa, né, não viesse a ser considerado e tivéssemos auto de infração e aí seguíssemos, óbvio, né, todo o ritual de instância administrativa e judicial que a gente, né, vai falar um pouco diante. Então, se o contencioso vai ser a exceção, se nós vamos ter essa integração, vamos ter a oportunidade de conversar, de consultar e ter uma resposta integrada. Se nós vamos ter oportunidade, ainda que aquela resposta não seja por alguma razão conveniente, ter uma fiscalização, esclarecer o nosso ponto e ter uma perspectiva também integrada, e não um monte de, né, de autos de infração, etc. Claro que existe ainda uma questão entre o IBS e a CBS. Parece que a gente, a princípio, poderíamos ter um auto de infração de IBS e de CBS, talvez alguns anos depois, ou talvez não ter, enfim, essa clareza a gente ainda não tem no PLP 108. Mas se assim for, né, se nós tivermos autuações de ambos os tributos. Meu ponto é, no contencioso, faz sentido uma esfera administrativa que a gente vai ter primeira instância, segunda instância, e aí tem uma previsão da terceira instância, em que parece que passou a ser considerada agora a participação do contribuinte, não, né, de forma paritária, mas pelo menos o contribuinte ali teria a oportunidade de mais uma vez manifestar aquilo que está tentando ser manifestado na consulta, né? E certamente, se ainda assim o desfecho não for por pôr fim à situação, ir para o judiciário. Meu ponto é, como que nós, né, como sociedade, como nós aqui, operadores do direito que estamos trabalhando, seja do lado do físico contribuinte, a gente procure dimensionar para que seja algo que a gente consiga resolver de uma vez por todas, porque hoje a gente fala da nossa cultura de litígios, né, esses litígios gigantescos e que não tem fim, né. Eu tenho a oportunidade de trabalhar na Natura há alguns anos e tem litígios que eu, quando entrei, estavam lá e estão lá até hoje, gente, há mais de 20 anos, né. Então você fala, que segurança jurídica a gente traz para o ponto deles. Hoje nós temos situações em que a gente precisa evitar com os novos tributos, que é, eu ganho na esfera administrativa, mas aí o fisco, obviamente não convencido, né, com aquele racional ou agora em CBS, IBS, sei lá, ganhei no IBS, mas o fisco federal não convencido vem autuar e eu tenho que rediscutir. E aí os julgadores da época mudam o posicionamento, porque isso hoje é muito comum, né. Hoje a gente fala assim, que segurança jurídica, às vezes você ganha na esfera administrativa e depois de anos vem de novo o ente federativo cobrar aquela mesma coisa que você perde, né, e vice-versa. Então, o ponto que eu coloco aqui para o debate é o que que vocês têm visto de melhor na sistemática atual em relação à sistemática que nós temos hoje. É óbvio que o litígio tem que ser uma exceção, mas me preocupa muito mais esse processo de consulta tributária, ou seja, o que que vocês veem que pode ser diferente do que é hoje, porque hoje a gente não questiona o fiscal. A gente costuma dizer, eu não vou perguntar o que eu já sei a resposta, porque a resposta sempre é negativa, né? Então, como que a gente muda isso? E se vocês veem, né, que os marcos legais aí que estão se aprimorando, ou seja, colocados, eles nos trazem algum tipo de conforto nesse sentido, porque eu creio que o nosso grande ganho com a reforma tributária é ter, de fato, um novo sistema, né, de integração, de confiança entre fisco e contribuinte. Não vai ser fácil, né, mudar isso, mas eu creio que se todos nós confiamos que a reforma que está posta, ela tende a ser muito melhor ou menos pior do que está posto hoje, passa também por essa confiança, por essa integração, principalmente entre IBS e CBS, para que a gente consiga ter, de fato, uma simplificação
reduzir o custo do Brasil, a gente ia alcançar o tão esperado desenvolvimento econômico do nosso país, porque a reforma tributária serve a isso, né. Então, são essas as minhas considerações, agradeço mais uma vez a oportunidade, enfim, estou aqui à disposição. Obrigada. Eu passo a palavra agora para o Felipe, por favor. Oi, tudo bem? Vocês me ouvem? Bom dia, boa tarde, bom dia, né? Ainda. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o contencioso judicial, tá? Eu acho que no contencioso judicial a gente tem uma série de desafios ainda e incertezas, tá? Muitas ainda em relação à própria competência tributária. Quando a gente começou a discutir a PEC 45, e eu estava como procurador-geral adjunto na época, em 2019, 2020, junto com a Vanessa, a gente já tinha a discussão qual vai ser a competência. Vai ser Justiça Estadual ou Justiça Federal? Na época era o IBS, e aí atraía a competência e a previsão, acho que na PEC original, era da Justiça Federal. Mas os estados não estavam muito satisfeitos, né? E apresentaram uma emenda, inclusive o Concefaz, acho que era a emenda 192, para atrair a competência da Justiça Estadual. Então, a gente tem uma situação hoje que a gente tem um tributo da forma como está, tá? Um tributo federal, que é a CBS, e um tributo de competência compartilhada de estados e municípios, que é o IBS. Então, em princípio, na forma como está, a gente teria competência federal para a CBS e competência estadual para o IBS. Mas existe a previsão de simetria dos impostos, né, dos tributos, vamos dizer assim, porque a CBS é uma contribuição. E aí você poderia ter decisões conflitantes da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então esse é um primeiro ponto em relação à competência que pode trazer mais conflitos, tá? Como resolver isso, tá? Existem algumas propostas, né? O CNJ analisou a questão, o STJ também elaborou um relatório. O primeiro relatório do STJ, que foi coordenado pela ministra Regina Helena, ele fez um diagnóstico dos problemas da reforma tributária, inclusive a questão da própria execução fiscal. Falou o seguinte, olha, a gente vai ter agora um tributo federal e um estadual e municipal. Então, os entes que têm competência tributária vão entrar com a execução fiscal para cobrar. Então, você pode ter uma situação em que tem 3 execuções fiscais. Uma da União cobrando a CBS, uma do Estado cobrando o IBS estadual e uma do município cobrando o IBS municipal, em relação ao mesmo fato gerador. E isso aumentaria o contencioso, tá? Uma outra preocupação do SCJ é em relação à possibilidade de aumento do contencioso por conta do aumento de competência dele, que passa a gerir também conflitos entre entes e o comitê gestor. E aí ele traz algumas propostas, né? Mas você vê uma tendência do STJ a tentar caminhar para a Justiça Federal. Nesse relatório que foi publicado, se não me engano, no início desse ano, que é o resultado de um grupo de trabalho que começou ano passado, ele indica que a Justiça Federal seria uma solução, tá? Para evitar esse tipo de conflitos. Um outro trabalho que foi engendrado nesse meio tempo foi um grupo de trabalho dirigido, pelo menos encabeçado, pelo CNJ, que aí é o ministro Barroso, né, que é presidente do STF, que tocou esses trabalhos com a participação de várias pessoas, né, inclusive representantes do STJ, STF, Procuradoria da Fazenda Nacional. Qual que é a solução que eles chegaram? E aí, isso é a boca pequena, porque eles não apresentaram a versão final desse relatório, mas já começou a surgir notícias sobre qual seria a conclusão. E eles apresentaram um anteprojeto de PEC, né, que seria encaminhado pelo Senado, com um foro único nacional. Ou seja, eu vou entrar com as ações em relação a CBS e IBS num único foro, tá, que teria competência para julgar os dois. Qual seria a vantagem disso? A uniformização. Tá? A ideia é que tenha uma uniformização do entendimento. Mas aí a questão fica, mas quem vai formar esse foro único nacional?
E aí tem uma preocupação em relação ao orçamento, né? Para não criar cargo, para não criar despesas, vamos pegar primeira instância com juízes federais e estaduais, indicados pelos próprios tribunais, e segunda instância com desembargadores estaduais e federais, tá? Então a gente teria vou fazer bem assim, um aproximado, uma vara, né, uma vara de foro único e uma turma, eu não sei se é esse o nome que eles usam, tá? Mas uma turma semelhante à turma que a gente tem no juizado especial, tá? E o julgamento seria desterritorializado. Então, o juiz que é indicado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Pará, não necessariamente julgaria a questão vinda em relação ao IBS do Pará, tá? Isso teria uma vantagem que você não criaria cargos, não criaria custos. E os recursos subiriam para o STJ e o STF normalmente, tá? Agora, vindo para cá, eu estava vindo hoje de manhã e eu tinha recebido uma mensagem ontem, né? Olha esse artigo, só acabei nem olhando e fui ver no avião. E no avião era uma outra proposta, ou seja, uma proposta de um artigo acho, publicado ontem, pela ministra Regina Helena e pelo Paulo Sérgio Domingos, que era do TRF3 e agora está no STJ, em que eles trazem uma outra sugestão, que é um único ente no polo ativo e passivo, tá? De acordo com o quê? Com o valor ou com o tamanho da empresa. Tá? Então, se é uma grande empresa, a União vai estar no polo passivo, por exemplo, e vai defender não só a CBS, também o IBS estadual e municipal. Se é uma empresa média, o Estado vai estar defendendo os outros entes. E se é uma execução contra um ente menor, né, uma empresa menor, aí quem defende é o município, tá? É uma proposta, tá? A gente já teve essa discussão lá atrás, no início da discussão da reforma, que a fiscalização se daria dessa forma. Não sei se vocês lembram, na discussão da PEC 45, teve uma possibilidade da fiscalização ser dessa forma, e, consequentemente, as procuradorias também cobrariam dessa forma, tá? Em paralelo a isso, e aí, por conta do meu horário, eu encerro, tá? A gente tem, no âmbito das administrações fiscais, no sentido de procuradorias, tá? A formação recente, acho que 2 semanas atrás, do Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal, que englobaria todas as procuradorias, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria dos Estados e a Procuradoria dos Municípios, com o objetivo de coordenar as atividades. Aí eu fiquei pensando, bom, para que esse conselho teria sido formado? E me veio à cabeça a questão da transação. Porque hoje eu tenho uma dúvida que é a seguinte: olha, como você tem tributos irmãos siameses, como é que fica a transação na hipótese? Eu posso transacionar a CBS e não transacionar o IBS? Em princípio, eu acho que sim. Até porque eu posso pagar um e não pagar o outro. Só remanescer um dos tributos. Bom, mas e as hipóteses de transação que hoje a Procuradoria tem, né? Ela estaria em alguma medida limitada, né? Ou seja, se eu vou transacionar uma matéria relativa à CBS, necessariamente eu tenho que oferecer IBS? Em princípio não, mas seria recomendável, né? Então aí que entraria, na minha visão, o papel desse novo conselho, ou seja, tentar coordenar com as procuradorias de Estado e de município quais seriam as hipóteses de transação, quais seriam os descontos da transação, tá? Mas num primeiro momento não teria nenhuma vinculação, poderia ter uma transação em relação à CBS e não ter em relação à IBS, dar um desconto, por exemplo, maior para a transação da CBS e não dar um desconto tão grande para a transação do IBS. Enfim, acho que a gente tem muitos desafios ainda em relação à questão do contencioso tributário, que não está definido, tá? Eu parabenizo o escritório por organizar o evento justamente no momento importante de definição, né? E deixo aí para os meus colegas um desafio ainda maior do que a reforma tributária, que é falar antes do almoço. Obrigado.
Ô, Cássio, se me permite, só completando aqui o que o Felipe comentou, tem até uma outra proposta, que é quem defenda que não é necessário fazer nada. Assim, a regra que hoje processual já está vigente daria para a gente trabalhar, por exemplo, se eu entrar com uma ação ativa, um mandado de segurança, por exemplo, hoje os tribunais superiores já admitem que eu possa impetrar um mandado de segurança não na localidade da autoridade coatora, mas sim na residência do impetrante. Então, entraria na justiça estadual ou federal. E aí, principalmente, o IBS que dá mais problema em razão da tributação do destino, né? Eu poderia entrar com mandado de segurança na justiça estadual da minha localidade e colocar no polo passivo os demais estados e municípios. Mas isso é um problema, né? Porque, assim, quem já trabalhou com processos com litisconsórcio passivo, assim, o processo não anda. Então, assim, hoje o que já é muito lento em relação a julgamento de processos judiciais, isso vai ser muito maior, né? Então, eu vejo que essa ideia de usar as regras que hoje tem, se a gente for aplicar, e deve ser essa aplicação se a gente não mudar em nada agora, né? Não vier nenhuma regulamentação, vai ser bem complicado, né, para algum tipo mas como o Luiz falou, né, a gente vai ver regulamentação ainda, quem vai escrever em dívida ativa, esse débito, quem vai fazer o ajuizamento da execução fiscal, isso acho que vai vir todo em regulamentação também pelo comitê gestor. E só para complementar, a gente tem o desafio, porque esse tema tem que ser regulamentado logo, né? Se vier uma PEC que não foi nem apresentada ainda formalmente, a ideia que eu ouvi é que seria apresentada no começo de 2026, que esse ano não teria mais contexto para apresentar a PEC. Mas tem que tramitar em 2026. E ainda assim eu tenho algumas dúvidas, porque embora seja o ano que vem a alíquota teste da CBS, né, o contribuinte, em princípio, o tributo está vigente. O contribuinte pode entrar impugnando. Então tem que ter uma definição em relação à competência. Do jeito que está hoje, né, vai ser Justiça Federal. Tá? Enquanto não vier nenhuma modificação, como só vai estar em vigência a CBS, vai ser a Justiça Federal para definir o assunto, o que pode gerar um problema também, porque a Justiça Federal, se a ideia é mudar, ela vai começar a consolidar a jurisprudência. E aí fica difícil você ter uma jurisprudência, fica mais difícil você ter uma jurisprudência diferente no âmbito dos TJs, se mantiver a competência atual. Bom, pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho do tema do processo administrativo. Na verdade, eu ia falar um pouquinho do comitê gestor, que está intimamente conectado com o processo administrativo do IBS, mas o doutor Luiz já falou amplamente e de maneira brilhante, então eu vou pular aqui a parte do comitê gestor, que eu ia falar um pouquinho, mas então já entrando aqui, compartilhando aqui as principais características que a gente pode notar do contencioso administrativo do IBS, conforme ele está previsto hoje para acontecer. A gente sabe que o contencioso da CBS vai seguir o rito do 70235, do CARF, que a gente já conhece bem. Então, do IBS, a gente tem a grande novidade que, ao invés de a gente ter 27 contenciosos administrativos, como a gente tem hoje, com as suas regras específicas, que deixa todo mundo louco, a gente vai ter um só para deixar a gente louco. Então, uma regra única que está no PLP 108, então isso é um grande avanço, a gente ter essa consolidação num único grande contencioso do IBS, a previsão de julgamento virtual. Então, isso acho que em parte é bom, em grande parte é bom, celeridade e agilidade. Por outro lado, a gente sabe que para casos de maior monta, isso sem dúvida implica num cerceamento de defesa, aquele caso que você precisa despachar, que você precisa trazer documentos. A gente sabe que, sem dúvida, há uma limitação importante aí para os contribuintes e pode até gerar, em alguns casos, uma judicialização de, poxa, a gente pleitear em nome de princípios constitucionais que eu quero ter acesso ao julgador de maneira presencial, quero ter o direito de fazer uma sustentação oral presencial. Então, isso é um tema que gera bastante preocupação mesmo por parte dos operadores. Contagem de prazo em dias úteis também é uma novidade interessante que foi trazido. A suspensão processual, um pleito aí da advocacia, essa suspensão natalina
e final de ano, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Isso esse novo relatório é importante dizer que trouxe isso para o CARF também, para a CBS, e o prazo geral de 20 dias úteis, tanto para o IBS como para a CBS. Então, esse novo relatório trouxe isso nos dois âmbitos. Essas são novidades, regras que a gente pôde notar. Também alguns outros pontos importantes do PLP 108, já conforme esse relatório novo que saiu anteontem, que vai ser apreciado na CCJ semana que vem. Ele determina que as decisões do Supremo, em repercussão geral, elas precisam ser necessariamente observadas, como já é hoje, enfim, em diversos ritos estaduais e também no CARF. Uma ausência muito sentida foi os recursos repetitivos do STJ. Não há dispositivo similar quanto ao STJ, o que abre margem aí para a não observância dessas decisões, enfim, aí gerando aquele contencioso circular que a gente conhece. Talvez isso vai ser sanado aí ao longo da tramitação que ainda falta, mas de fato não há esse dispositivo. Também existe a previsão de rito sumário para casos de baixo valor. Também a solução de consulta, que a Cássia já aqui mencionou, o novo relatório trouxe essa solução de consulta unificada de IBS e CBS, que sem dúvida é um avanço. Só falta o avanço de a consulta vir favorável. Isso seria melhor ainda, né, Cássia? Também a questão de uniformização de multas foi bastante positivo. Na primeira versão do PLP, a gente tinha algumas multas para esse contencioso de IBS distintas daquelas que a gente conhece para a CBS e para o rito do 70235, né? 75%, 100% e 150%. Então, esse projeto ele igualou as multas, então acho que fica muito mais fácil para a gente, na hora de preparar as defesas, entender os enquadramentos. São aquelas multas que a gente já conhece. E algo ruim que veio, ele, diferentemente do rito federal, ele trouxe a noção de que no voto de qualidade existe a manutenção da multa. Como a gente sabe, no CARF a multa é afastada na hipótese de decisão pelo voto de qualidade. Isso estava na minuta anterior, agora por pressão aí, especialmente dos estados e municípios, a multa vai ser mantida em hipótese de voto de qualidade. E como a gente vai ver, os presidentes dos órgãos julgadores são representantes do fisco. Então, a gente já vê para onde vai o voto de qualidade. Então, como que vai ser a primeira instância administrativa de julgamento? Ela vai ser, basicamente, serão 4 julgadores, todos fiscais, sendo 2 fiscais dos estados e 2 fiscais do município. São 27 câmaras, ou seja, uma para cada estado, sendo que cada câmara pode ter várias turmas. Então, o contencioso de primeira instância vai se organizar dessa forma, tudo virtual. Então, a gente vai ter essas diversas câmaras com diversas turmas julgadoras, com 4 membros. O presidente só vota em caso de empate, o presidente também é representante do fisco. Existe a possibilidade, existe recurso de ofício, recurso voluntário, e esse pedido de retificação, que é um embargo de declaração, nada mais do que isso. Também 27 câmaras, com a possibilidade de estabelecimento de turmas julgadoras. Aqui, diferentemente, serão 8 julgadores e não 4. E aí a gente tem o seguinte: 4 julgadores do fisco, 2 do estado, 2 do município, e 4 representantes do contribuinte. Aqui sim a gente tem um julgamento paritário, com essa ressalva que eu já falei, que o presidente é representante do fisco. Então a segunda instância administrativa vai funcionar dessa maneira. E a gente vai ter a instância de uniformização, que seria a chamada Câmara Superior de Uniformização da Jurisprudência. Então a gente vai ter 16 representantes, 4 do município, 4 dos estados e 8 dos contribuintes. Então a gente tem 16 membros na chamada Câmara Superior do IBS e o presidente também do fisco. Esse órgão vai ser aquele responsável, então, por dirimir as divergências de jurisprudência entre as câmaras ordinárias. Depois
acho que o Guilherme vai falar um pouquinho sobre existe a previsão de harmonização entre a jurisprudência desse órgão e da Câmara Superior do CARF, para que haja uma harmonização entre o que é decidido de CBS e aquilo que é decidido de IBS. Então, esse é basicamente o contorno do contencioso administrativo de IBS, conforme está no PLP. E, enfim, acho que esses são esses breves pontos que eu gostaria de delinear aqui com vocês. Vou passar aqui para o Guilherme. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Deixaram aqui por último, né? Todo mundo com fome já. Só vou passar aqui pelo parecer inteiro do PLP 108, aqui então vai ser rápido. Eu vou tentar ser o mais breve possível para liberar todo mundo pro Só estão almoço. 35 slides. Rapidinho. Mas eu vou falar um pouco de fiscalização e harmonização do IBS-CBS. E aqui já vou desapontar algumas pessoas, né? Quem me conhece aqui sabe que eu trabalho no contencioso e que achou que ia trazer um monte de tese, ia falar de tese, de contencioso. Não vou falar, eu vou falar mais de fiscalização e harmonização do CBS e da CBS hoje. Começando já, a gente já trouxe, né? A gente inclusive deu mais trabalho, né? Porque a gente já tinha uma apresentação pré-pronta aqui disso, e em razão do parecer dessa semana a gente teve que incluir, então o tanto do Cássio como o meu a gente já está atualizado com o que veio, né? Apesar de não estar aprovado, já é essa última versão, né? Então, o primeiro ponto aqui em relação à fiscalização é que a competência foi mantida, né? Então, CBS, fiscalização vai ser da União, Receita Federal, e do IBS vai ser uma fiscalização compartilhada entre estados e municípios. O comitê gestor, ele não vai exercer a fiscalização como o Dr. Luiz já bem dito, né? Ele vai organizar, vai regulamentar como vai funcionar e quem vai fazer a fiscalização, mas quem tem competência para fiscalizar são os entes, né? No caso do IBS, estados e municípios, né? E aqui já vem uma primeira preocupação, né? Tendo a alteração de tributação no destino, a competência tributária de exigir aquele tributo, né, principalmente de IBS, seria do município e do estado de destino. Então a gente já aumenta muito a relação entre aquele contribuinte com outros estados e municípios no Brasil. Então, a dúvida que vinha é, então, como eu vou transacionar com vários estados, com vários clientes que estão em estados e municípios distintos, aqueles estados e municípios, eles podem me fiscalizar a respeito dessa operação? E é essa dúvida, né? E aí o que fica mais de dúvida é se eu vou ter muita fiscalização, né? Além de União, que eu já tenho de Receita Federal, eu também vou ter a fiscalização do estado e município onde eu estou e, além disso, dos estados e municípios, dos destinos daquelas operações, né? E aí que vem esse risco, né? Assim, o que a gente teve de avanço muito grande, na minha visão, em relação à reforma tributária é do ponto de vista de legislação, né? O fato só de da gente passar a ter uma legislação única, um regulamento único para IBS e CBS, acabando com as legislações de cada um dos estados e cada um dos municípios, esse, na minha visão, é o maior ganho. E aí, já respondendo a Cássia qual que é o ganho da reforma, para esse, eu acho que é na visão o maior ganho, que é em relação ao custo Brasil, né? E aí, qual que é o problema? A gente deve ter, assim, um tempo menor gastando para análise de legislação tributária, né? E principalmente quem trabalhava aqui com indiretos, com ICMS, era um problema que a gente ia ficar acompanhando a legislação de cada um dos estados, né? Então, em tese, como a gente tem uma única legislação, a gente teria uma diminuição desse trabalho. E aí o risco é a gente passar toda essa diminuição e colocar para atendimento de fiscalização. Então, se a gente não tiver uma unificação dessa fiscalização e for permitido que vários entes possam fiscalizar cada um dos contribuintes, a gente vai ter um trabalho muito maior de atendimento à fiscalização. E essa é uma das preocupações que os contribuintes têm.
O que veio agora no parecer do PLP 108, né? A fiscalização conjunta, né? Então, se mais de um ente tributário tem a intenção de fiscalizar aquele contribuinte, então o ente vai falar, eu vou fiscalizar aquele contribuinte, ele vai avisar dentro de um sistema conjunto os demais entes, e os demais entes podem se habilitar para aquela fiscalização, né? Daquele contribuinte, daquele fato gerador e daquele período, né? Então, como que ficou? E essa é a mudança agora do parecer no PLP 108, né? Vai ter, então, um ente que é o titular inicial, né? Que vai iniciar essa fiscalização, que informa que vai iniciar essa fiscalização. Vai ter o ente chamado cotitular aqui, mas um de preferência que não seja da mesma localidade, né? Não seja estado e município do mesmo local. E os demais entes que tiverem também interesse, eles vão habilitar aqui também, só que aí eles vão delegar essa competência. Quem vai exercer seria só o titular e o cotitular. Os demais entes, eles participam, mas eles vão delegar. E eles participam porque tem uma repartição, né? Inclusive para fins de multa que tem no PLP, tem uma repartição sobre quem exerce a fiscalização. Então, eles vão delegar essa competência de fiscalização para o titular e para o cotitular. E sempre no mesmo período, né? Então, por exemplo, se ele coloca, o ente coloca, vou fiscalizar esse contribuinte desse determinado período, um ente não pode abrir uma nova fiscalização para esse período, mas ele pode abrir para um período seguinte, né? Então, eu posso conviver com várias fiscalizações desde que os períodos e as operações não coincidam. Essa parte já está mais na Lei Complementar 214 e não no PLP 108, que é a possibilidade de os entes na fiscalização utilizarem as fundamentações e as provas de autos de infração feitos por outras entidades. Então, por exemplo, vai lá a Receita Federal, ela começa uma fiscalização, ela pede os documentos daquele determinado contribuinte, faz um auto de infração, o que vai começar antes, né, a CBS, quando tiver vigente o IBS, tiver uma fiscalização de IBS, os estados e municípios podem utilizar os dados daquela fiscalização para a fiscalização de IBS, né? Então, eles podem utilizar as mesmas provas que foram produzidas, os mesmos argumentos, e como são tributos gêmeos, é isso que exatamente se espera, né? Que a gente tenha fiscalizações e autuações que coincidem em relação à interpretação. Aqui a gente tem uma previsão na Lei Complementar 214 também, que é, mesmo quando eu já tiver um auto de infração, de novo nesse exemplo da CBS, e já tenho um auto de infração de CBS, inclusive tive o processo administrativo correndo, né? Encerrou o processo, entendeu-se que aquela CBS era devida. Os estados e municípios podem lavrar também um auto de infração com base naquele mesmo entendimento, aquele mesmo auto de infração, mas ele tem que dar necessariamente contraditório e ampla defesa para o contribuinte. Ou seja, apesar de ser a mesma operação, entender que o CBS é devido, ainda assim eu preciso lavrar o auto de infração de IBS e possibilitar o processo administrativo para discussão, por serem tributos distintos, né? Apesar de ser o mesmo, aquele entendimento de um processo administrativo, ele não vai vincular o outro de CBS para IBS. E aí surgiu uma dúvida em relação a esse contraditório, né? Como ele está no capítulo de fiscalização, se esse contraditório aqui também quer dizer em relação à fiscalização, ou seja, esse contraditório ele não vale só para lavrei o auto de infração e vou abrir contraditório para um processo administrativo, mas também já existe um auto de infração de CBS, mas mesmo assim eu preciso intimar o contribuinte para que ele se explique a respeito dessa operação, e aí sim lavrar um auto de infração específico de IBS, né? Isso vai contra, se for dessa forma, né, contra uma súmula do CARF que tem, salvo engano, acho que é a 46,
que fala que a Receita Federal não precisa intimar o contribuinte antes de lavrar o auto de infração. Se ela tiver todos os elementos, ela pode lavrar o auto de infração direto. Então, se isso for realmente aplicável à fiscalização, teria que cair essa súmula do CARF, pelo menos para a CBS. Aqui a gente tem uma previsão também, já nessa questão de facilitar, de fazer uma unificação e harmonização em relação a CBS e IBS, que é a possibilidade de delegação. A gente falou muito da delegação em relação às competências do judicial, né, de julgar, e as próprias procuradorias, uma delegar para a outra, para a defesa. Aqui a gente vê da mesma forma para fiscalização e também para o contencioso. Qual que é o problema? Que foi restrito para os casos de pequeno valor, que ainda vai ser definido esse valor por regulamento, né? E aí 2 problemas, né? O primeiro é se a gente tiver essa regulamentação e tiver essa delegação, o problema é que os fiscos vão ter uma possibilidade de manejar isso para cair ou não cair dentro dessa regra de pequeno valor, né? Então, por exemplo, vai ser um valor definido de 1 milhão. Se eu aumento o período fiscalizado, provavelmente eu vou ter um valor maior. Se eu fiscalizo um período menor, provavelmente eu vou ter um período menor, né? Então, isso pode sair dentro dessa regra de delegação para fiscalização e contencioso administrativo. E aqui, acho só um último ponto, é que realmente acho que a gente deveria, e a gente espera isso em pouco tempo na regulamentação. Então eles estão me olhando aqui, acha que estou falando tudo errado aqui, mas eles já sabem muita coisa da regulamentação. Que realmente eu acho que a gente precisa de uma unificação, né? Vai ser muito ruim se a gente tiver fiscalizações dos entes, cada um com a sua própria fiscalização. Então, realmente, o quanto melhor for uma fiscalização única, com interpretação única em referente a IBS e CBS, vai ser melhor até para atender, né, nos princípios que tem da reforma tributária de simplicidade e cooperação entre os entes e o contribuinte. Harmonização. Então, hoje, quais os meios ou os órgãos que a gente tem de harmonização de IBS e CBS para que a gente não tenha interpretações distintas para tributos que foram formulados como gêmeos siameses, né? Ou seja, tem mesma materialidade. O primeiro é o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que já foi denominado como CHAT. Mas não GPT, né? Ele é menos inteligente, mas que é interessante, né? Porque o chat e traz a ideia de conversa, né? Então é justamente isso que vem a relação, então até o nome é interessante. Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias e a novíssima Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS, que foi que Cássia e Cássio mencionaram. Cássia e Cássio. E o Superior Tribunal de Justiça. Vou passar rapidamente sobre eles. Então, o primeiro, que é o Comitê de Harmonização da Administração Tributária, quais são as competências dele? Uniformizar a regulamentação e interpretação da legislação do IBS e da CBS, prevenir litígios, e isso ficou em dúvida a respeito qual que seria exatamente essa função, e eu vou chegar nesse ponto depois, e deliberar sobre obrigações tributárias e procedimentos, ou seja, todas as dúvidas que tem em relação à legislação de IBS e CBS, no âmbito ali de estados e municípios e Distrito Federal, seriam harmonizados pelo comitê, pelo chat, né? Qual que é a composição? 4 representantes da Receita Federal e 4 representantes do comitê gestor, sendo 2 dos estados e 2 do município. Os efeitos dessas resoluções, dessas decisões do chat, né? Eles vincularão as administrações dos entes, tá? Então, estados e municípios, as administrações estão vinculados às decisões do chat. Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Qual a função dela? Atuar como um órgão consultivo do chat, né? E também analisar relevantes e disseminadas controvérsias de IBS e CBS. Nesse ponto segundo aqui, eles só podem analisar se forem solicitadas pelo presidente do comitê gestor ou pelo ministro da Fazenda, né?
Então, na realidade, e aí vai ter muito apoio do chat, porque na realidade quem interpreta as normas é por função a procuradoria, né? Vai atuar muito junto com o chat. Composição muito parecida com o chat, né? 4 representantes da Procuradoria da Fazenda Nacional, 4 das procuradorias do Comitê Gestor, 2 dos estados e 2 do município. O Comitê Gestor que vai indicar esses representantes. Da mesma forma como o chat, as resoluções vinculam as procuradorias de estados e municípios e Distrito Federal. E aqui tem um ponto, tudo está dentro da Lei Complementar 214, tá? Então já não tem aquela dúvida em relação ao PLP 108, se vai ter ou não vai ter, né? O ato conjunto de comitê gestor e o fórum das procuradorias, ele também vai ter esse efeito vinculante para todos os atos. E aí a dúvida, administrativos, normativos e decisórios. E aí muita gente fica com dúvida se essa vinculação dos atos decisórios praticados pelas administrações tributárias e os tribunais administrativos, eles estão dentro ali da autotutela do Poder Executivo, né? Se isso vai entrar também para a vinculação das decisões dos tribunais administrativos, né? E aí tinha uma grande dúvida que existia, inclusive antes desse parecer do PLP 108, que é quem que vai fazer a harmonização entre as decisões do CARF e as decisões do Tribunal do Comitê Gestor, né? Se cada um entender de forma distinta e os tributos devem ser idênticos em relação à interpretação, quem que vai fazer essa uniformização? Antes entendia-se que seria o Comitê de Harmonização que faria essa unificação da jurisprudência. E qual que era a crítica que se fazia? O Comitê de Harmonização ele não tem nenhum representante dos contribuintes, né? Mas, na realidade, o que foi explicado, inclusive foi essa a mudança que veio no PLP, é que, na realidade, o Comitê de Harmonização é para harmonizar os entendimentos das administrações tributárias, e não em relação às decisões dos tribunais administrativos, tanto do CARF como do Comitê Gestor, né? E aí que foi criado, então, a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS da CBS. Foi algo que foi aprovado agora, ele só está dentro desse parecer, né, apresentado pelo relator. E qual que é a competência dessa Câmara Nacional de Integração? É uniformizar o entendimento de CARF e do Comitê Gestor, né? Então, ele só vale para questões jurídicas, né? Não vale questões fáticas, e ele pode ser interposto mediante recurso especial por contribuinte ou fazenda pública em decisão irrecorrível. Então, vai se caminhar todo o processo administrativo da CBS, vai ter a decisão lá da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Se tiver uma interpretação distinta do que tem o Tribunal do Comitê Gestor, o contribuinte ou a fazenda podem ingressar com esse recurso especial para a Câmara Nacional de Integração do Contencioso. Essa decisão ela vincula tanto CARF como Comitê Gestor, e a composição dele vai ser de 4 representantes da Procuradoria da Fazenda Nacional, que sejam integrantes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 4 representantes da Câmara Superior do Comitê Gestor, sendo 2 dos estados e 2 do município, dessa Câmara que o Cássio explicou, e 4 representantes do contribuinte, né? Agora a gente volta a ter, e aí sim, né, aquela crítica que se fazia a respeito de essa decisão do contencioso ter a participação dos contribuintes, aqui a gente volta a ter, né? Então a gente tem 4 representantes do contribuinte, sendo 2 da Câmara Superior de Recursos Fiscais e 2 indicados, um pelo ministro da Fazenda e um indicado pelo Comitê Gestor. Qual que é a crítica ainda que se faz a respeito disso? Apesar da gente ter a participação dos contribuintes, no final a gente tem ali... Já está vencido. Está vencido. E vamos supor que a gente tenha, vamos dar um exemplo qualquer, uma questão de fato gerador ou base de cálculo, que a gente chega e teve a decisão no CARF e sempre é contribuinte e fisco. Mas, por um acaso, ganhou na Câmara Superior por maioria o contribuinte. Conseguiu convencer
por reza, um dos representantes do fisco e conseguiu convencer e ganhou por maioria. Aí a gente tem um entendimento favorável na Câmara Superior do CARF. A gente vai ter esse mesmo julgamento no comitê gestor. E vão imaginar que da mesma forma teve ali o julgamento, só que ali, a realidade, no comitê gestor julgou de forma desfavorável. Ou seja, o fisco ganhou de maioria, né? Quando a gente tiver essa junção e for para a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo, é muito difícil, sendo a base, a materialidade igual de CBS e IBS, que a gente tem uma divergência muito grande de entendimento entre os representantes federais e os representantes do comitê gestor. Então, assim, a maioria dos casos, a gente vai ver ali um placar muito próximo de 8-4, a gente imagina em favor da tributação dessa disputa. Nós também. Aí aqui, sim, só tem os pontos. Vai ter também um incidente de uniformização, né, para firmar teses em repetitivos. É possível, quando a tese ser firmada pela Câmara Nacional, ter aquilo que não cumprir a decisão. É possível. É muito parecido com o que a gente conhece hoje de recurso repetitivo, né? Eles aplicaram aqui pro contencioso administrativo também. E aí um último ponto que a gente verificou é que existe na previsão, tanto da Lei Complementar 214, como principalmente no PLP 108, essa questão dos julgadores não poderem afastar legislação tributária em razão de fundamento, ou de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Vou falar, mas isso já era conhecido, já tinha no 26A do decreto 7235, mas tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque no decreto 7235 a gente falava em tratado com a internacional, lei ou decreto. E falava só de inconstitucionalidade. Ou seja, se a gente tiver uma questão que for, por exemplo, uma instrução normativa, e ela for contrária ao dispositivo de lei, por esses dispositivos, os julgadores dos tribunais administrativos, eles não podem afastar por ilegalidade. E isso é muito diferente do que acontecia antes no CARF, né? Então, se a gente for interpretar isso de forma literal, o comitê gestor e a Câmara Nacional, que eles vão se portar muito como funciona a DRJ, né? Que a DRJ ela não afasta por questões de legalidade, ela segue simplesmente o ato infralegal, né? E aqui, por fim, só o STJ é a mesma função, né? Ele já tinha uma função de interpretar a legislação federal, que é hoje o que vincula a IBS e CBS, e só a novidade é processar e julgar aqui os conflitos de comitê gestor, como o Felipe já tinha mencionado. Pessoal, para quem sobreviveu, chegamos ao final aqui da manhã de reforma tributária. Muito obrigado aí a presença, Cássia, Felipe, como sempre, foi muito boa a participação de vocês. O escritório espera que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham, enfim, como eu falei no começo, né? Isso aqui é uma jornada ao desconhecido. Espero que o desconhecido esteja menos desconhecido agora, né? E eu gostaria de lembrar que nós aqui no escritório nós temos um aplicativo. Vocês podem baixar pelo QR Code aqui, tá? Pelo aplicativo vocês têm acesso a todas as novidades legislativas tributárias que saem a toda hora. Vocês têm também um boost com relação aos principais julgados, quando tem um julgamento importante. Vocês têm essa informação aqui. E, se eu não me engano, todas as apresentações, pelo menos do escritório de hoje, vão ficar no aplicativo. Eu não sei ainda como é que... Pelo YouTube. Eu não sei como é que vão ficar as demais apresentações, mas as do escritório, do Guilherme, do Cássio e dos demais, vocês conseguem acessar lá. E, finalmente, né, toda essa manhã tributária aqui, ela foi filmada, e o link do YouTube também vai estar disponível no nosso aplicativo. Mais uma vez, obrigado a todos e em breve nos vemos novamente.
Tchau, tchau, pessoal.